Olá, sejam bem-vindos ao canal do escritório Landulfo Advogados aqui no YouTube. Me chamo Thiago Landulfo, sou advogado, e hoje eu vou trazer para vocês os 14 motivos que podem levar o empregado a ser demitido por justa causa. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, cliquem no joinha nos vídeos e ativem o sininho para continuar recebendo as nossas notificações e atualizações. Vamos ao vídeo. O artigo 482 da CLT elenca os 14 motivos que podem gerar a demissão por justa causa do trabalhador. Vamos a eles. Ato de improbidade. O ato de improbidade é o primeiro motivo elencado pelo artigo 482 da CLT como ensejador da aplicação da pena da justa causa no contrato de trabalho. Ele está relacionado a atividades derivadas de desonestidade e má-fé por parte do funcionário. Um exemplo disso é a apresentação de atestado médico falsificado ou adulterado no contrato de trabalho. O empregado que faz essa apresentação comete um ato de improbidade e pode ter a justa causa aplicada em seu contrato de trabalho. O segundo item trazido pelo artigo 482 da CLT se dá pela incontinência de conduta ou mau procedimento. A incontinência de conduta está relacionada a algum ato praticado com natureza sexual no ambiente de trabalho, como, por exemplo, quando o funcionário assiste pornografia ou fala obscenidades. Já o mau procedimento, ele envolve uma conduta antiética que vai contra o senso comum e que prejudica o bom andamento do trabalho, como, por exemplo, aquele funcionário que dorme em serviço ou que usa uma substância entorpecente no local de trabalho. O conceito acaba sendo tão amplo que se confunde com a improbidade, que nós tratamos no item anterior, e com a indisciplina, que nós trataremos no item 8 do artigo 482. Negociação habitual. A negociação habitual é o terceiro item trazido pelo artigo 482 da CLT, que enseja na aplicação da justa causa. Ocorre negociação habitual quando o empregado exerce alguma atividade dentro da empresa que possa trazer prejuízo a ela. Um exemplo de negociação habitual é de uma vendedora que trabalha em uma loja de roupas. E quando atende algum cliente, entrega um cartãozinho seu informando que também vende roupas em sua residência de qualidade superior e preço mais baixo do que a empresa que trabalha. Essa funcionária está trazendo prejuízos à empresa e pode ter a justa causa aplicada em seu contrato de trabalho. Condenação criminal. A condenação criminal é o quarto item trazido pelo artigo 482 da CLT como ensejador da aplicação da justa causa. Nesse caso, se o funcionário for condenado por algum crime, independentemente desse crime ter relação com o trabalho, ele poderá ter a justa causa aplicada no seu contrato. Mas lembrando, para que haja validade na justa causa aplicada nesses casos, há necessidade que o processo já tenha transitado em julgado e a pena aplicada tenha sido de reclusão. Desídia. A desídia é o quinto item trazido pelo artigo 482 da CLT que pode ensejar na aplicação da justa causa. Ela se caracteriza pelo desleixo, pela falta de comprometimento, a falta de cuidado do funcionário durante a execução de seus serviços. A desídia poderá ocorrer por negligência, imprudência ou imperícia do funcionário. Ocorrerá negligência quando o trabalhador faltar com o zelo necessário na execução de suas tarefas do trabalho, como, por exemplo, um garçom que vive deixando a geladeira aberta do estabelecimento, ou ainda aquele funcionário que é pego constantemente dormindo em serviço. Já a imprudência ocorre quando o empregado deixa de avaliar os riscos dos seus atos no ambiente de trabalho, como, por exemplo, um frentista que acende um cigarro próximo às bombas de combustível, ou ainda um motorista de ônibus que cruza o sinal vermelho. Ocorrerá imperícia quando o empregado não dominar a técnica necessária para exercício da sua profissão. Um exemplo disso é uma enfermeira que não sabe aplicar o medicamento, ou ainda um operador de caixa que não sabe operações matemáticas básicas. Embriaguez. A embriaguez é o sexto item trazido pelo artigo 482 da CLT como ensejador da aplicação da demissão por justa causa. Nesse caso, a lei considera embriaguez tanto a que se dá pelo álcool como a que se dá por substâncias entorpecentes. Contudo, é importante fazer uma divisão entre aquele funcionário que sofre de dependência química, ou seja, uma doença, e aquele funcionário que simplesmente aparece alterado no serviço. Violação do segredo da empresa. A violação do segredo da empresa
é o sétimo item trazido pelo artigo 482 da CLT, que enseja na aplicação da justa causa. Ela ocorre quando o funcionário revela informações sigilosas da empresa que podem acarretar um prejuízo, nesse caso, a quebra de confiança no contrato de trabalho. Ato de indisciplina ou insubordinação. O ato de indisciplina ou insubordinação é o oitavo item trazido pelo artigo 482 da CLT, que enseja na aplicação da justa causa no contrato de trabalho. O ato de indisciplina ocorre quando o empregado desrespeita as normas gerais da empresa. Por exemplo, se numa determinada empresa há determinação para que os funcionários utilizem uniforme e o funcionário vai sem uniforme ao trabalho, ele comete um ato de indisciplina. Já o ato de insubordinação ocorre quando o empregado desrespeita uma ordem direta de seu superior. Por exemplo, se o superior pede que o empregado faça determinada tarefa e o empregado se recusa sem nenhuma justificação plausível, ele comete um ato de indisciplina. Abandono de emprego. O abandono de emprego é o nono item trazido pelo artigo 482 da CLT como ensejador da aplicação da demissão por justa causa. Ele ocorre quando o funcionário falta por 30 dias seguidos de maneira injustificada. Lesão contra a honra ou agressão física no local de trabalho. Esse é o décimo item trazido pelo artigo 482 da CLT, que enseja na aplicação da demissão por justa causa. Essa situação ocorre quando o funcionário comete calúnia, injúria, difamação ou parte para as vias de fato contra outro funcionário ou até um cliente. A justa causa só não será válida nesse caso se o funcionário cometer o ato em legítima defesa ou fora do ambiente de trabalho. Lesão contra a honra ou agressão física cometida contra um superior. Esse é o 11º item trazido no artigo 482 da CLT como ensejador da aplicação da demissão por justa causa. Ele é idêntico ao item anterior que já tratamos, contudo, ele diverge apenas nas exceções. Nesse caso, não é considerada exceção o cometimento de lesão ou agressão física contra o superior fora do ambiente de trabalho, sendo considerado exceção apenas a legítima defesa. Prática constante de jogos de azar. Esse é o 12º item trazido pelo artigo 482 da CLT como ensejador da demissão por justa causa. Nesse caso, o funcionário que joga baralho no serviço de maneira constante ou acessa sites de apostas por computador ou celular pode sofrer a demissão por justa causa. Perda da habilitação ou dos requisitos para exercer a profissão. Esse é o 13º item trazido pelo artigo 482 da CLT, que enseja na demissão por justa causa. Um exemplo disso é o vigilante armado, que não faz os cursos de reciclagem e não renova sua carteira profissional. Esse vigilante poderá ser demitido por justa causa. Na mesma linha, há também o motorista de ônibus, aquele motorista que não renova sua carteira de habilitação. Se não renovar sua carteira de habilitação, também poderá ser demitido por justa causa. Atos atentatórios à segurança nacional. Esse é o 14º e último item trazido pelo artigo 482 da CLT, que enseja a demissão por justa causa do funcionário. Nessa situação, por exemplo, se um funcionário comete terrorismo ou importa armamento de uso exclusivo militar, ele poderá ser demitido por justa causa. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre os 14 motivos que podem gerar a demissão por justa causa no contrato de trabalho. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, clique no joinha aqui embaixo do vídeo e ative o sininho para continuar recebendo as nossas notificações e atualizações. Siga-nos também nas nossas redes sociais, @Landulfo Advogados no Instagram e @Landulfo Advogados no Facebook.